Bueno, esse domingo, 30 de julho do ano 2023, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, Evangelho de São Lucas. Capítulo número 14. Evangelho de São Lucas, capítulo número 14. Sempre há um birôme por acá me molestando quando vou predicar. Justo hoje eu queria usar um birôme e não é cá. Por que passa essas coisas, não? Sempre está me molestando o birôme acá. Hoje eu quero usar. E aí ele não está. Está rebolsando o tanque? Ah, bueno, graças. Apagar? Está a bomba prendida? Não, só será aquela, esse primeiro chave de passo que há. La manija número 1, Claro, aí tem todo não? Tem todo um aparato de manija. Hay que saber, senão, não, cria uma confusão. Não, pero só é seguir a corrente del água aí. Só é seguir o cânion assim na direção. É como o Mario, não? Essa semana vimos Super Mario. Então você me inspirei aí, né? Lograste? Lucas capítulo número 14, todos encontraram? Vamos ali. Diz assim: aconteceu um dia de repouso. Quando que aconteceu um dia de repouso? Qual era o dia de repouso? Sábado, não? Lucas 14, a partir do versículo número 1. 14:1. Lucas 14, a partir do versículo 1. Aconteceu no dia de repouso. O dia de repouso, todos sabem que é sábado, não? Que havendo entrado para comer em casa de um governante, então, se de onde Jesus entrou? Em casa de um governante. Então, vamos agarrar cada pedacito aí, não? Em casa de um governante, ou seja, era um chavão importante, não? Que era fariseu. Tinha guita, era fariseu. Mirá os dados aí, não? Estes lhe aceitavam. E aqui estava delante dele um homem hidrópico. Era um chavão que tinha uma enfermidade, não? Que retenia água, não? Mais ou menos essa enfermidade que detenia, é uma enfermidade que se retenia a água, não? Há várias enfermidades que produzem isso, não? Bueno, tinha algum problema desse tipo, não? Então, se Jesus falou a los intérpretes da lei, ou seja, antes de Jesus tomar qualquer decisão, ele habla a los intérpretes da lei. E que ele habla, ele diz assim: aos intérpretes da lei, os fariseus, que eram quem? Eram aquelas pessoas responsáveis por tomar decisões, por interpretar a Deus, vamos dizer assim, por interpretar a palavra que provenia da parte de Deus por la religião. Eles eram responsáveis por la religião judia, não? Por levar o povo a Deus, por levar algo de Deus a seu povo também, alguma ideia de Deus, algum pensamento de Deus, como Deus se comunicava com o povo, como Deus falava com o povo. Eles eram responsáveis, os intérpretes da lei e os fariseus, junto com os saduceus, claro, não? Todo aí é o sinédrio, que chamamos sinédrio. Dizendo que Jesus disse: é lícito sanar no dia de repouso? Que pergunta que Jesus faz, não? É lícito sanar no dia de repouso? Será que é lícito? Uma pergunta. O dia de repouso era o sábado e em la lei, o que dizia, não é lícito? Jesus basicamente estava perguntando a eles, poderíamos substituir essa pergunta cá. Eu não sei se vocês têm uma Bíblia em outra versão, se diz outra coisa. Na verdade, para preparar cá a predicação, eu nem me dei conta de buscar em outra versão essa passagem, porque é tão claro que nem necessitou. Tem alguém em outra versão aí? Se diz...
Está permitido sanar, claro, no dia de descanso, tá bem. Aí já claro que o dia de descanso é, bueno, dia de descanso, repouso e descanso, no sábado, aí tá, diz sábado, isso. Claro, é permitido ou não sanar o sábado. Bueno, a NVI é uma versão muito boa, tá bem? É uma das melhores hoje. Porque mirar o que habla a NVI, é permitido ou não sanar de sábado? Quando eu digo para ustedes, quando eu hago uma pergunta para ustedes, eu posso ou não posso fazer isso? Que estou fazendo eu? Estou consultando uma lei. Alguém que me diga acerca da lei, se eu posso ou não fazer isso. Ou seja, a outra pessoa está sendo a lei para mim, não? É o parâmetro. Sim ou não? Se eu hago uma pergunta, pode comer ou não pode comer? Isso acá, que está acá, não sei, não? Ou seja, Jesus ele está falando para os intérpretes da lei, para os fariseus, para aqueles que deteniam o saber e a responsabilidade da lei, se ele podia sanar o sábado. Bueno, ao final era dia de repouso, eles guardavam, o sábado eles haciam, tinham todo um rito, não? Por isso eu trago essa honra aqui que eu quero ler, não? Por exemplo, acá, esse aqui é o comentarista Barclay. Esse aqui vocês podem comprar. Tem alguns que eu digo, calma, cuidado, consulte, pero esse aqui é um chavão que é um tipo que bem, não? Que tudo que habla, bueno, até a hora que eu tenho leído dele, tá muito bueno. Ele entra acá na parte histórica, não? E ele habla assim: havia que hacer a comida el viernes, não? Vocês têm que se acordar também que o mesmo dia era 2 dias para eles, diferente de nós outros. Eles contavam os dias diferentes. Por exemplo, viernes lá às 18 horas, às 19 já era sábado. Já era outro dia. Entenderam? Para nós outros, 19, outro dia. Quer dizer, para nós outros o mesmo dia, 19 horas. Vamos dizer que hoje fora 30, viernes 30, não? Viernes que dia foi? Foi 27, não? Hoje é 30. Hoje é 30, então, se é sábado 28, 29... não, viernes foi 28, não? Claro, é dia de comer nhoque, eu comi nhoque já, rosto. Bom, esse viernes foi 28, não? É como se depois das 18 horas, já fora sábado, 29, para eles. Como nós outros, que é depois das 12, pero para eles era depois das 6, tá bem? Então, Jesus está perguntando a eles, não? Temos que ter em conta essa ideia. Por quê? Porque, de acordo com o que estou lendo acá, vocês vão entender melhor. Havia que hacer a comida el viernes. Agora, hacer a comida às 18 horas, porque só para comer às 19. Tá bem? Não comia tão lejano, não? E se tinha que manter caliente, se tinha que manter caliente a comida, não? Havia que hacerlo de maneira que não seguira cozinando-se. Porque isso seria um trabalho. Era todo, não? Uma coisa. Até hoje, os judeus, alguns que são mais ortodoxos, são assim, não? Assim que se estabelecia que, para manter caliente a comida de sábado, não se podia meter em orugo de azeitona, esticol, sal, gesso ou arena. Já foram úmidos ou secos, nem em parra, orugo de uva ou verduras se estavam úmidos. Pero sim, se podia se estavam secos. Não? Para não seguir cozinhando, se podia pôr entre panhos, frutas, plumas de pichão e estopa de lino. Cumprimento de tais regras era o que os escribas e fariseus chamavam de religião. Não nos surpreende que não entenderam a Jesus, não? A exclamação que hace acá o autor. Jesus, ele rompia a pabada, não? Porque, na verdade, vamos dizer, isso aqui é uma pabada. É uma pabada, não? Vai sorrir. Claro, não cozinha nunca, não. Aí tá. Vai se duchar também domingo, não, sabe? Claro. Sou judia. Então, inclusive, meu professor já, nesse seminário, não estava contando uma ilustração acerca de um judio acá em Capital, que ele disse que foi verídica a história, não? Porque um membro da igreja dele é porteiro, já em Capital, e
e chamou, e o judeu estava acostado na cama, chamando ao porteiro, e pediu para ele entrar para prender o ventilador. Ele estava acostado na cama e o ventilador estava aí, pero ele já tinha dado a quantidade de passos correspondente, não? Se quiserem ir no banho, tampouco podia, não? Porque já deu a quantidade de passos correspondente ao dia de sábado. E o porteiro quedou assim, não? Incrível, não? Ou pedindo para apagar a luz, coisas assim, não? Prendeu o ventilador que ele estava morrendo de calor e ele não podia ser algo mais, porque senão ia descumprir a lei. Que coisa, não? Não tem nada que ver, pero sabe que nós outros, muitas delas vezes, é disso que quero falar hoje, não? Não é dela sanação em si, não é dela idólogo, não importa lá a enfermidade de tipo, o tipo já foi sano, já está bem, já morreu, já ressuscitou, já está com o Senhor, não? Não quero focar no tipo em si, pero inclusive o título da predicação hoje é a farsa da religião, porque a religião mala também, não? Porque sabemos que tem a religião correta e pura que é o que é obrar. Essa é a vontade de Deus de coração. Não porque o meu pastor diz, não porque a associação, não porque pertencemos à associação. A associação e lá nada mesmo é o mesmo. Não? Hoje eu estava falando com minha mulher na hora de desajuno, alguma coisa. A ver, que me ouvi o contexto, pero eu dizia que Jesus, a igreja de Jesus não estava preso a nenhuma associação. Não estava preso, nadie estava preso a nada. Eles se reuniam porque se amavam, porque entenderam o evangelho. Era um grupo de pessoas que iam ser reunidos em casas. Não existia igreja. Quem instituiu a associação foi um governante romano. Foi um governante romano que começou a ser as instituições. Não? E fundou a igreja. E lá as igrejas, os cristianos não tinham templo. Os primeiros templos cristianos foram templos paganos. Eles não se reuniam no templo. Vamos já no templo cultuar a Deus. Não. E no templo haciam os sacrifícios. Os judios. Não? Os judios iam ao templo. Os primeiros cristianos todos eram judios. Isso é uma verdade. Mas eles se reuniam em casas e compartilham. Inclusive, a reunião se chamava a reunião del amor. Não? El ágape. E para os mundanos pensavam que era uma orgia sexual que haciam. Não? Orgia já é sexual, pero eu hago essa redundância para que entendam bem o que quero dizer. Porque os mundanos alabavam seus deuses dessa maneira. E depois, quando eles leiam o texto da Santa Cena, ou recitavam as palavras de Jesus, comam meu corpo, que é meu corpo que por vós é partir, pensavam que eles já eram caníbales, que estavam comendo um ao outro. Não? O pensamento da gente pensa que a gente era ignorante. Não? Se hoje nós outros temos uma dificuldade terrível de interpretar a Bíblia, e interpretamos a Bíblia toda literal, e temos uma dificuldade terrível de encontrar as figuras de linguagem da Bíblia. Imagina naquela época, não? Que a sociedade estava muito dividida. A maioria, mais de 95%, não sabia ler nem escrever. E só um pequeno grupo sabia ler e escrever. E dentro desse pequeno grupo sabia ler e escrever. Tampouco a maioria sabia interpretar tão bem. Por isso que se destacavam entre... havia uma pessoa que era diferente, que é o intérprete da lei. Não? Por isso que é a pessoa que está cá. O grupo de pessoas, havia pessoas acá desse grupo acá, nessa reunião. Não, porque estava na casa de um governante, de um tipo importante. Então, se aí, em las casas dos tipos importantes, sempre havia gente importante na sociedade. Fariseu, seguro ia bater em algum fariseu, porque um fariseu era um exemplo de pessoa, não? Era, vamos dizer, entre comillas, uma boa pessoa na sociedade, um exemplo, porque dava dízimo, dava ofrenda, a gente vê que ele ajudava os mais necessitados, não? Então, a gente queria essa pessoa cerca, não? Pero por que eu digo la farsa de la religião? Porque tudo isso não me vai levar a Deus, não nos vai levar a Deus. Eu falava na hora da ofrenda, não? Que, claro, nossa ofrenda não pode ser manipulada por uma palavra. Por quê? Porque se eu dou mais ou se dou menos, se não for de coração,
não valeu nada. Claro, vai valer para mim. Se quiser dar $1 milhão e não for de coração, eu recebo igual. Não é de coração para a avó, mas para mim, meu coração vai quedar muito feliz. Não? Que isso, pastor Saulo queria la plata? Sim, igualito a vós. Eu sou igual a vós. Não? Somos todos iguais. Não? Temos que melhorar muito delante de Deus. Igual, estou sendo irônico, se eu só quiser a plata, eu dizia, pare de sofrer, que rapidito eu ia batalhando de plata, não? E cambiaria um pouquinho minha predicação, como diz um companheiro meu, quê? E teneu tonito, isso me diz o companheiro meu. Diz, vou com esse tonito aí, sabe como se eu tiver esse tonito aí, sabe como me quedava rico, Jô? E ganhava plata? Pero um outro me disse, não vou contar esses 3 temas, não, vamos volver ao texto, senão já me peço a desviar, Deus me... Por que me habla essas coisas, meus companheiros? Mas eles cajaram, ou seja, por que eles cajaram? Versículo 4, não, por que eles cajaram? Ao final, eles não eram intérpretes da lei, doutores da lei, por que eles cajaram? Porque ela pergunta que isso Jesus é terrível, não? Por quê? Eu estava falando no outro dia acerca da moral, mas já que se vos agarra o São Google, e pongo a palavra moral e veja o significado ética, a ética vai dizer que é a moral, que um não tem que ver com o outro, e realmente tem. Pero, assim, falando a grosso modo, não? De uma maneira muito simples, a ética, a mesma palavra diz ethos, não? Que é cobertura, que é um lugar, um abrigo, é um lugar onde preserva a vida. Não? Vamos dizer, estamos em uma floresta e encontramos um lugar onde podemos estar abrigados da chuva, da umidade, dos animais, das feras, não? Das bestas que tem em uma floresta. Isso é um abrigo, isso é a ética, não? A ética preserva a vida. O fundamento da ética é preservar a vida. Por exemplo, a lei de trânsito, não? Existem regras em la lei de trânsito. E existem hierarquias em la lei de trânsito. Por exemplo, a hierarquia mais grande da lei de trânsito é o agente de trânsito. Não? É o polícia, o tipo que está mandando em trânsito, ele está por em cima da lei. Que isso, pastor? Sim, porque a lei diz que essa caixa é contramano, pero ele pode te mandar ir por ella, inverter a mano da caixa. Ele está por em cima da lei é nesse sentido. Pero por em cima da lei, de qualquer lei humana, está a preservação da vida. E a lei de Deus não pode ir de encontro à preservação da vida, porque justamente a lei de Deus foi feita para preservar a vida. A vida é o mais que temos, não? Por isso que às vezes eu vejo algumas pessoas que põem a vida de um animal maior que a vida de um humano, ou em igualdade. Não estou dizendo que a vida dos animais não valem. Temos que amar os animais, respeitar os animais, respeitar a natureza. Pero não está em igualdade com a vida humana e não está por em cima, não? Tampouco está tão abaixo, não? Temos que amar e respeitar, que foi o que a Bíblia nos ensinou, que o Senhor nos ensinou a amar e respeitar os animais. Por quê? Porque nós outros estamos de uma maneira pia, de uma farsa da religião, querendo ser religioso, querendo ser pessoas boas, de repente nos transformamos em pessoas malas. Pessoas que, tá bem, aí, vou ver, eu pondria um vídeo aqui, pero está em português, não? Há um grupo já de teatro já em Brasil que começou a ser pequenos vídeos, não? Curtas-metragens, não? E pus no YouTube e tudo mais. E tem um que é gracioso, gracioso é irônico, completamente irônico, pero gracioso, que lá piba chega o chavão mendigo, não? Com um perrito. Ai, Deus meu, pobrezito, quanto tempo está aí? Aí o chavão começa a falar, não, estou cá há tanto tempo, pero está necessitando de algo, tem hambre, para que eu vou comprar algo para a avó. E ele diz, não, graças, não estamos precisando de nada, nem de tudo. Pero, bueno, se vó quiser ajudar, aí já diz, não, perdão, não estou falando com vós, eu estou falando com ele, com o perro, não? Pobrecito. Ele te está tratando bem. Aí ele diz que ia bagarar, já diz que bagará o perito e ia levar,
para adoção. Ele, não, pero é meu, pero ele está cá comigo, pero eu lo cuido dele. Não, pero ele não pode estar assim em condição de calle, não pode estar na calle, como vai deixá-lo na calle? O tipo vivia na calle, era um mendigo. Não, que ironia, pero essa é a sociedade que estamos, não? Estamos mais preocupados com um animal. E Jesus vai e dá-lhe uma pinha bem forte na cara de lo religioso e diz, é lícito? Pergunta a eles, segundo a lei que vocês proferem e seguem, é lícito ser isso? Ou seja, confunde a cabeça deles, não? Confunde? Não, confunde não, arma uma trampa. Porque confusos eles não estavam, eles já sabiam a resposta, não? Eles não queriam que nada fora hecho o sábado. Porque, eu dizia de la ética e da la moral, que não defini, não? La ética é a preservação da vida. E la moral é o acordo da maioria. Vê que la moral se foi cambiando? Uma coisa que era moral antes para nossos abuelos, que era amoral antes para nossos abuelos, não? Ou nossos bisabuelos, como se vestia antes? De saco e corbata na casa, era o normal. E aún nas igrejas, não? Inclusive, eu cheguei a agarrar esse finalzito, não? Se não predicar de corbata, não pode predicar. Deus não pode subir ao púlpito. O púlpito o cenário a plataforma como é que é o nome? É altar, lugar santo, não? Igual, daí pode ser soberbo, arrogante, prepotente, insultar a gente biblicamente, não? Se está biblicamente, se está respaldado por versículo bíblico, pode ser o que queira, não? Com a gente que está tudo bem. Em nome de Deus está tudo bem, não? Pero roubar, matar, adulterar, isso é pecado, não? Oh, que hipocrisia. E cheguei a agarrar esse finalzito, não? Pero isso era o quê? Era lá moral. E eu já cheguei em igreja de saco e corbata, porque eu sabia que a igreja... Pero eles tinham cambiado, tinham se avivado, agora eram proféticos, apostólicos e neopentecostais. Aí me disseram sacar a corbata. Não, sacar isso daí. Não é necessário, não, pastor. Já agarraram me corbata. Pero, se eu me quero de corbata também não é o mesmo, não serei mais religioso por isso. A mim me encanta, eu me vestiria sempre de saco e corbata, não? Pero, a verdade é que... podia me vestir agora no inverno, não? Se muito não. Bueno, vou pôr para a Santa Cena. Pero, o que quero dizer? Isso, quer falar? Isso era lá... Quer falar? Não, melhor não abre nada. Sim, porque eu tinha me ouvido lá corbata. Aí o diácono, parar, pastor. Sacou a corbata dele na hora e me deu, não? Eu disse, me regalais? Ele, não, depois me devolve. A corbata era bonita, não? Me deu gana de aquela corbata. O colégio está bem, você parte do uniforme. Sim. Sim. E claro, porque era a lei, ou seja, isso daí era a moral da escola. Sim. O quê? O que queria dizer? Sim. 199 corvatas? É mais do que uma corbata para cada dia de reunião. 192? Então, temos 156 reuniões por ano, mais ou menos. Porque são 52 semanas, 3 reuniões por semana. Temos mais ou menos isso de reunião por ano. Ou seja, tinha mais corbata que reunião por ano. Tá bueno. Uma coleção. Eu tenho uma pequena coleção de corbata, não? Me gusta, na verdade que me gusta, pero bueno. Pero não sou assim um fariseu, não? E nesse sentido não serei em outros, não? Todavia tenho que melhorar. Então, vamos seguir aqui. Mas eles se casaram e ele, tomando-lhe, lhe sanou e lhe despediu. Jesus não lhe importou nada. Ou seja, perguntou a eles, todavia, eles não lhe responderam nada.
Eles já puseram esse homem aí para poder armar uma confusão com Jesus, não? Um problema com Jesus. Eles queriam atrapalhar Jesus. Eles já estavam reinorados com Jesus. Jesus sanou mais ou menos umas 7 vezes nesse sábado, porque não tem nem outro dia para ser Jesus sanar, não? Se Jesus era terrível também. Por que não sanou outro dia? Não tinha que sanar justo sábado, não? Era terrível esse Jesus. Era um tipo caprichoso, implicante, não? Queria molestar a religião. Ai, Deus meu. Por suposto, agrego acá que estou sendo irônico, não? Vocês já sabem porque vê minha cara. Pero quem está escutando a gravação não sabe que estou sendo irônico, não? Mas vai dizer, o pastor falou mal de Jesus. Bueno, e dirigindo-se a eles, disse, quem de vosotros? Jesus disse, ou seja, não tem nenhuma opção para eles, não? Quem de vosotros, se seu asno ou seu boi cai em algum poço, não sacará imediatamente, aunque seja o dia de repouso? Ou seja, basicamente Jesus estava dizendo, sois um hipócrita, porque se um boi cai num poço, hermanos, não vou nem falar do boi, vou falar do burro, que o asno, não? Porque o asno é mais chiquitito que o boi. O boi é um animal de 500 quilos, não? Até mais, depende. E o asno, do que? Deve ter uns 200 quilos, 300 quilos no máximo, não? 100 e algo. Eu sou quase um asno, não? Assim, tenho 120. Não é um animal tão pesado. Ou seja, o que quero dizer, é mais fácil de sacar um asno do poço. Pero iba a descumprir totalmente a regra de sábado, não? Se o asno cai no poço. Ou seja, e Jesus tira essa para eles, não? E não lhe podiam replicar estas coisas. Não podia. Eles não podiam discutir Jesus. Porque, irmão, quando vem a verdadeira religião, quando vem o verdadeiro Senhor, o Rei de Reis, Senhor de Senhor, o verdadeiro da religião, que é Jesus, o verdadeiro líder, jefe, dono, o verdadeiro ao quem temos que alabar, glorificar, exaltar e seguir. Quando ele habla, a religião, a falsa religião, tem que cair por terra. Nós outros temos que escutar Jesus e não podemos replicar o que ele habla. Essa é a verdade. Porque o asno também e o boi significava para eles o quê? Para nós outros estamos falando de animal, mas para eles não era um animal simplesmente. Era o seu trator. Era um bem. Não, se o cocote cai num poço, você não vai parar para arreglá-lo? Não, se pintou a roda, vai com a roda, ou vai deixá-lo aí? Não, parado, não. Vem alguém, um choro e leva com a roda pintada e tudo, não? O auto para, pero o choro vem e consegue prender igual, não? Já me acordo de Donita que tinha, que hurtaram, não? Era um problema para prender ele, com a chave era um problema. O chavão prendeu assim como se nada, não? Sem a chave. Eu disse, teria que prender sem a chave. O problema era a chave, então. Não? Era difícil prender lá, tinha que apertar um botão e virar a chave, não? Toda uma tecnologia. O tipo foi, já prendeu a chave, listo. Sem a chave. Ou seja, a hipocrisia que nasce a religião, que hacemos tu e eu às vezes, porque essa plantita tem que estar cá. Tem que estar já. Ou isso acá é santo. Não santificamos ao Senhor. Eu me acordo que minha igreja, a gente é bueno, são na época antigas. Creio que a hora já anunciasse mais isso, não? Pero em minha época, quando eu era tico, santificava as coisas que donavam para a igreja. Tinha que na sessão, nós teníamos uma sessão administrativa, não? Uma reunião administrativa para discutir desses temas. E tudo que regalavam para a igreja tinha que consagrar a Deus. Depois foi deixando um pouco de se consagrar. Consagrava só coisa grande, não? Aí tinha que orar por el alto da igreja, tinha que orar por el teclado, tinha que orar. Porque, na verdade, as coisas que não são nada, não são boas nem malas, não? O teclado não é bueno nem malo. Ou seja, pode ser bueno ou malo, digo, de tecnologia, não? Acerca de me servir ou não. Pelas coisas não são boas nem malas. Nós outros é que somos bons ou malos. Nós outros é que somos santos ou não, consagrados a Deus ou não. Então, a face da religião, a religião é qual? É o quê? É que nos leva, não, a querer tomar decisões buenas, pero que não são buenas. O mais importante não era sanar o tipo. Jesus não podia esperar um par de horas que for outro dia e sanar? Podia.
Pero tipo tinha que se quedar sofrendo mais, só por causa da religião, só porque era sábado, não? Jesus ele demonstrou aí uma paciência terrível com eles. Por quê? Porque Jesus foi invitado para comer nessa casa e foi. Eu confesso que eu já não fui como Jesus algumas vezes. Porque fui invitado e não fui. Não quero dizer que se vai me invitar eu não vá já é uma escusa, não. Às vezes eu realmente tenho escusas que são corretas. Pero a gente que não queria visitar... Não, vocês todos acá, glória a Deus, podem me chamar para... Quanto mais se for para comer, não, podem me chamar, que eu vou, não há problema nenhum. Pero que não tinha gana de ir na casa dessa pessoa. E Jesus foi igual, não? Jesus rompe esse paradigma, não? Ele estava disposto a ganhar todos, não? Ele estava disposto a enfrentar todas as situações para ganhar a todos. Ou seja, então você... Terminando, não estamos vendo esses pontos finais para terminar, lá em enseñança final, a verdadeira religião que Santiago dijo é pura e santa e é boa, é o que? É obrar. Jesus ele esteve disposto a obrar, não? Ele foi nosso exemplo e ele por amor foi já, esteve disposto a obrar e foi na casa deles. Aunque ele sabia que se juntando com o fariseu e com o intérprete da lei, boa coisa não ia sair daí, porque ele já havia tenido acá, nessa ocasião acá, e nesse contexto acá, cronológico, ele já havia tenido antes vários problemas com os fariseus, com os saduceus, com os doutores da lei, intérpretes da lei, ele já sabia. Aunque ele veia, havia fariseus buenos, havia fariseus buenos, e esse acá se supõe que inventou Jesus, não? Que sabe aí também Jesus algo, porque Jesus realmente era bueno. Ah, pastor, já sabemos, eu sei. Pero para a sociedade, mais já que Jesus ele transgredia algumas coisas segundo o acordo da maioria, a moral dessa época, não? Do acordo da maioria, que isso é a moral, não? Ele era bueno. Eles entendiam que ele era bueno, porque ele hacía, tanto é que falaram de Jesus às vezes, não, nadie pode fazer as coisas que hace ele, se não vem de Deus. Esse era o testemunho que davam dele a seus inimigos, não? Aqueles que não o queriam tanto a ele, porque ele estava acabando, exterminando a máfia, ia dizer assim, a máfia religiosa, não? É o contexto religioso que eles tinham, não? Então, Jesus ele nunca perdeu essa esperança e nunca disse não a nenhuma invitação. Ele disse, sim, vou, dá-lhe, vou. Vê que ele estava na festa de casamento, no primeiro lugar que ele hizo milagre foi aí, ia sendo o que? Vinho, e vinho com álcool. Não? Que alguns dizem, não, que aquele vinho não tem álcool. Mentira, tem álcool. Inclusive, tinha mais que o antes, não? Que era melhor que o vinho de antes, digo. Não? Ele tipo que provou, disse, esse vinho é melhor que o vinho de antes. Então, Jesus ele sempre está tentando explicar a eles, explicar a nós outros, a tu jogo, que o mais importante é a vida. O mais importante não é nossas regras. Por suposto, nós outros buscamos regras e parâmetros, e estão boas as regras, os parâmetros, as leis, estão boas, por quê? Porque para que servem as leis? O próprio Jesus Cristo, contando uma parábola, ele nos ensinou isso, que eu vou falar. Ele nos ensinou que as regras, as leis, são lá as proteções que Deus põe para nós outros. Lá, essa parábola, depois se querem ler, é lá a parábola de... Como é que é o nome dessa parábola? Não me acordo. Que ele plantou uma vinha, e que cavou o vajado, que pôs a torre, cada situação dessa, leite plantar a vinha, cavar o vajado, pôr cercar a torre, tudo isso tem que ver com a lei, com a vigilância, com os profetas, com o que Deus foi mandando para advertir seu povo. Por suposto, necessitamos de parâmetros na igreja, necessitamos de leis. A nossos filhos, principalmente os ninhos, não? A os adolescentes, não? A foi comprovado pela própria ciência, não? Que aí o córtex pré-frontal se era depois dos 25 anos, ou seja, até os 25 anos, ele tipo não tem a condição de tomar uma real decisão boa, correta, sem estar tão influenciado por todo o seu meio. Não tem.
Não tem nessa condição porque não está formado, todavia, biologicamente, em sua cabeça, a parte que hace ele tomar decisões corretas, bem corretas. Ele sempre vai tomar decisões confiado em A ou B, não influenciado por seu entorno. Não que todos nós outros tomamos sempre decisões de acordo com o nosso entorno, não? De acordo com o que está nos passando. Pusemos campeira hoje, porque nosso entorno diz que hace frio. Hace frio, ponemos campeira. Estou dando um exemplo. Por isso que é tão importante que nós outros aconselhemos os jovens, acompanhamos os jovens até os 25 anos, os adolescentes, os jovens. É importante acompanhar. E depois também, depois que está mais grande, que empecem a tomar decisões. Por isso é importante ele congregar. Porque vamos adquirir parâmetros, medidas, interpretações bíblicas, predicações, para poder tomar melhor decisões segundo Jesus. Pero que não devemos fazer e não devemos permitir que nos passe de maneira nenhuma é cair nesse ciclo, nessa roda que eu digo, de la religiosidade. Temos que ser livre dessa falsa religião, de seguir movimentos e movimentos cristianos que dizem a Deus se alaba dessa maneira, ou a Deus se busca dessa maneira, de engessar a Deus, de agarrar a Deus e pôr dentro de uma carra, e examinar a Deus e saber todo dele. Se eu sei todo de Deus, ele deixa de ser Deus. Ele se torna um objeto verificável, examinável, estudável, um objeto que eu sei todo acerca dele. Eu sei todo acerca dessa botija. Não? Que material foi hecho, como foi hecho, de onde foi hecho. Não? Pode, inclusive, pedir para ir na empresa, e na empresa seguramente vai abrir as portas para que eu entre e veja o processo de manufatura desse aparato. Pero Deus não lo sei. Só lo sei de Deus o que Ele quis dizer acerca dele, revelar-se a nós outros. Então, se não podemos pôr dentro de uma carra a Deus, a carra da religião, porque Deus ele transcende. Deus habita em todos à la vez. Não estou falando de salvação, não vamos falar, então sendo mundano, Deus ele está em todo lado, em todo lugar, em todo. Sua própria palavra deixa claro isso, não? Então, vocês não podemos ser como fariseu. Eu não posso dizer que, não menospreciando o animal, Jesus Cristo nada mais quis golpear eles de onde lhe dolia eles, no bolso, porque eles eram avaros. Sua maioria eram avaros e muito avaros, não se caracterizavam por ser muito avaros. E Jesus ataca por aí, não? Se o animal cai e tudo mais, pero a preservação da vida é maior que qualquer religião, é maior que qualquer maneira de que eu queira dizer que a Deus se busca dessa maneira ou de aquela outra maneira. Não condicionemos a Deus. Busque ao Senhor, busque a fiel interpretação da palavra, como eu disse, não, a palavra de Deus não tem que ser lida solamente, tem que ser lida, estudada, e não só lida e estudada, sino lida, estudada e praticada, senão de nada serve. Não? Vamos orar. Não? A verdadeira religião é o amor. Não? Esse amor, ele obra, é salvo obra, nós somos salvos por meio desse amor de Deus, e esse amor salva, esse amor nos hace salvos, e nós outros salvos uma vez obramos, não? A verdadeira religião é obrar, que é um pouco que habla nosso irmão Santiago, não? Vamos orar. Padre, te damos glória, graça por essa palavra ministrada no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, cada dia mais a ser tu voluntário, glorificar e exaltar tu nome, com coração verdadeiro, com coração entregue a tu palavra. Senhor, queremos ser melhor para ti cada dia mais, queremos te glorificar e te exaltar nada mais, Senhor. Não queremos viver uma vida arrogante, soberba, prepotente, nos crejamos mais que os outros, sino que realmente queremos ser pios em tu palavra, queremos ser fiéis a ti, queremos ser verdadeiros cristianos, crentes, que reflete essa tua luz,
que ponga essa sal para conservar, para dar sabor a esse mundo perdido. Te damos graças, Senhor, por la bendição de servir-te, graças por essa oportunidade, mais te reunimos em tu nome. Te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém.